eu dou esse pulo, eu morro. Muito boa noite para você que acompanha o Gazeta Esportiva. Já estamos no ar, então fique com a gente até às 7 da noite, porque tem muita informação para você ficar por dentro de tudo que está rolando no mundo do esporte com essas duas feras. Hoje é dia de mestre Alberto Helena Júnior, corta nele! E hoje é dia de Celso Cardoso com um novo penteado do Helmut. Muito bem, como já é, eu vou tirar aqui que o meu diretor está falando na minha orelha. Como já é hábito, a gente começa a Gazeta Esportiva pedindo a sua participação através da nossa enquete do dia. A pergunta é, 2 pontos, abre aspas. Após a vitória contra o Goiás, o Corinthians mostrou que vai brigar pelo título do Brasileiro? Sim ou não? Já dá para confiar no Coringão? Entre no site gazetesportiva.com, deixe seu voto, participe pela hashtag Gazeta Esportiva, que a gente vai colocar o seu comentário ao vivo aqui no programa, e pelo WhatsApp 99479-1633. Boa noite, Celso. Boa noite, mestre. Boa noite, Michele. Boa noite, mestre Alberto Helena Júnior. Grande noite para você que acompanha o Gazeta Esportiva. Eu acho o Corinthians um time competitivo. A diferença hoje para o Santos ela é de 9 pontos. 9 pontos. 9. Tem muito campeonato pela frente. Dá para tirar? Dá para tirar. A questão é que o futebol que apresenta o Santos e o futebol que apresenta o Corinthians sugere que isso não é muito provável. Acho que o Corinthians briga, sim, por vaga na Libertadores América, tem tudo para terminar entre os 5 melhores, terceiro, quem sabe, quarto, mas a grande chance do Corinthians na temporada é na Copa Sul-Americana. Falou e disse. É isso aí. Acompanha com fritas. Tá vendo? Quando é um mestre subscrevendo aquilo que eu digo, eu me sinto deveras lisonjeado. Se eu faço isso, você tá o mestre, né? Gente, daqui a pouquinho a gente vai mostrar como que foi essa vitória que deixou o Coringão pertinho do G4. Corinthians é Corinthians, né? Brasil na segunda colocação, somando 31 medalhas de ouro, 26 de prata, 47 de bronze, total de 104 medalhas. México, Canadá e Argentina completam a lista dos 5 primeiros colocados. Você participa do programa com a gente pela hashtag Gazeta Esportiva. Vamos ver alguns comentários que chegaram para nós hoje. Pode ter recado também para o mestre Alberto Helena Júnior, para o Celso Cardoso. Ô, Moacir, tá bonita a foto, hein? Não acredito no campeonato. Meu Corinthians este ano fica entre o segundo e o quinto, olhando este momento do campeonato. Beleza, Moacir? Tem mais? Silva, ai que fofo, Silva. Pelo título do Brasileirão, não sei se o Corinthians chega, porque tem Santos, Palmeiras e Flamengo, que para mim pode ser um dos que vão brigar pelo título. Não tá muito fácil esse ano, não. E o André? Tá chique de terno, André. Santista. O Corinthians tem time e elenco limitado para brigar pelo título. Por isso vai ficar mesmo no G5. Tá gorando, né? E o 80 Bentes aqui. Põe a foto, né, amigão? Sim, o Corinthians tem time para ganhar o Brasileiro e a Copa Sul-Americana. Se não puser foto, não vamos pôr no ar, hein? Que mais? Tem mais? Acabou. Eu acho que acabou. Agora a gente vai falar do jogo do Corinthians, que não sabe o que é perder no Campeonato Brasileiro após a pausa para a disputa da Copa América. A última vítima do Timão foi o Goiás, ontem, lá em Itaquera. Fico feliz pelo gol. Chegou num momento bom para mim, eu estava precisando disso, para poder acabar com qualquer rumor, qualquer coisa referente ao meu nome. La confiança e, por sobre todas as coisas, el apoyo tanto del entrenador como de mis compañeros es muy importante para tener esa confianza y poder patear el penal y convertirlo. Desde a parada para a Copa América, essa torcida aqui, ó, não sabe o que é perder. São 7 jogos com 5 vitórias e 2 empates, incluindo Brasileirão e Sul-Americana. No Campeonato Nacional, aliás, o Timão já é o 5º colocado. Hoje só é mais um reflexo disso, que a gente está bem concentrado para grandes partidas como os clássicos que a gente enfrentou, como partida como a de hoje, que de repente para alguns podia achar que era uma partida mais fácil para o Corinthians. Acabou que se desenhou de outra forma, mas feliz pelo resultado que conquistamos. A equipe está cada vez mais encorpada e mostrando que a gente está com força para poder brigar na tabela na parte de cima. Na verdade, a gente sabia que ia ser difícil, teríamos jogos difíceis, né? E que o mais importante era pensar jogo a jogo, né? Procurar sempre melhorar, procurar evoluir como equipe, como conjunto. E graças a Deus a gente conseguiu fazer isso, né? Agora é continuar com o pé no chão, pensando agora no jogo do fim de semana, para que a gente consiga fazer um grande jogo lá e conseguir, né, o que é o nosso objetivo principal de vencer e continuar subindo na tabela. Mestre,
Michele. Pois não. Amigos, o Corinthians é aquilo que a gente já sabe. Não apresenta futebol vistoso, é um time competitivo, voluntarioso, disciplinado taticamente, né? Então, e na verdade isso já faz parte de uma década. É uma filosofia que foi adotada pelo time que tem sido, digamos, consagrada. Por Tite, mas teve período que o Corinthians jogava bonito, jogava bem. Em 2015, especialmente com o Tite, né? Pois é. Aí que está a questão. O Carille, esse ano, a defesa que é o forte dele, não estava conseguindo acertar. Eu acho que desde que a chegada do Gil, ele conseguiu acertar um pouco mais a defesa. O time apresenta uma discreta melhora do ponto de vista de criação. Era um time que criava 2 oportunidades no jogo, 1 oportunidade no jogo. Hoje cria mais do que criava. Não por acaso sem o Ralf. Pois é, e aí o primeiro gol parecia o Barcelinchas. O tic-tac, a toca dali, de lá e o chute de primeira. Ou seja, onde eu quero chegar? Que se é um Corinthians que ainda não encanta, pelo menos é um Corinthians competitivo e com perspectiva de melhora. É verdade. É preciso também computar a fragilidade do Goiás nesse momento, né? Um time que já sofreu goleadas de 6 aí e tal. Perdeu 2 vezes. Perdeu técnico. Perdeu o técnico. O técnico conseguiu o milagre de tirar o melhor jogador em campo, substituir, que é aquele ponta-direita, que o pessoal agora chama de Michael. Antigamente era Michael. Michel. Michael. Me lembro do meu tempo de infância lá no Brasil, tudo que era turquinho, tinha que chamar Michael. Agora, é o seguinte, uma curiosidade, por falar no Michael, que eu gostaria de colocar aqui em questão. A linha de impedimento, ela vem sofrendo modificações ao longo do tempo. No início, precisava ter 3 defensores, antes o atacante tinha que ter 3 defensores diante de si e a linha de fundo. Depois passaram para Aí 25 passou para 2 jogadores. Aí, mais recentemente, a linha ficou na linha do último jogador, não era mais atrás, era na linha. Na linha. Agora eu pergunto, será que com o VAR e com essa tecnologia tão desenvolvida da linha de impedimento, não estava na hora do pessoal pensar na possibilidade de dar um alívio para o atacante, de 10, 20 centímetros, para não acontecer o que aconteceu ontem. Quer dizer, é um dedão do cara que estava na frente e fez um golaço. Entende? Quer dizer, e aquilo se perdeu, não porque foi a favor ou contra o Corinthians, nada disso, mas é que eu acho que a FIFA devia começar a pensar nesse negócio, viu? Outra coisa que ele só queria destacar rapidamente, o Júnior Urso, na contramão de todos os jogadores, ou da grande maioria dos jogadores brasileiros, ele poderia ter caído ali no momento que ele sofreu a falta, né? Não, ele acreditou na jogada e conseguiu o pênalti, foi para cima. Antes, todos os jogadores, ou a maioria dos jogadores, agissem como o Júnior Urso e não como a Maia... Cai. Você ia falar como o Neymar. Pois é, mas aí... Eu ia falar besteira se falasse isso. Vai! É uma sacanagem esse negócio do Cai do Neymar. Mas só sabe que tem muito Cai. Que há muito jogador Cai aí, mas é tudo em cima do Neymar. Ele já sofreu 2 fraturas. Se ele não tivesse pulado tanto quanto pulou, ele já tinha sofrido 10, já estava no céu. Neymar é Cai ou não é, Celso? Cai. Gilberto, falou que é Cai. Deixa eu falar. O Corinthians já voltou aos treinos após a vitória de ontem sobre o Goiás. Domingo a parada vai ser bem mais difícil. Sabe o que tem? Não vai ser mais difícil que o Goiás. O Inter. Eu vou explicar por quê. Fala sério, vamos ver. O Inter. Olha aí um garoto ainda desconhecido de volta ao campo, o menino Fecim, meia da base, recuperado de seríssima lesão na copinha. Trabalhando no time de cima, cheio de sonhos, cheio de vontade, enquanto o experiente e famoso Henrique curte com profissionalismo os últimos dias dele no Corinthians.
Conforme adiantou o Gazeta Esportiva, o zagueirão está de saída para um clube da Arábia Saudita. A diretoria desconversou, ao menos até ontem. Chegou uma sondagem de um clube de fora, de Dubai, se não me engano, perguntando condições, essas coisas só, e teria interesse em levá-lo, nada além disso. E isso tomou uma proporção de ontem para hoje, que até alguns colegas de vocês já deram que ele já tinha saído, que não jogaria mais pelo Corinthians. Então, isso acontece e a gente não dá para falar em cima de especulação, né, de sondagens. Em compasso de espera também está o treinador, refletindo sobre a vitória em cima do Goiás. 3 pontos que levam o alvinegro de Parque São Jorge à 5ª posição na tabela do Campeonato Brasileiro, coladinho no G4 e subindo, prometendo. Comandante que fica matutando, pensando no futuro que se avizinha. Contra o Internacional, domingo, no Beira-Rio, pelo Campeonato Brasileiro, o professor Carille vai manter esse esquema que tem dado certo, de rodízio calculado, ou seja, ele não mexe tanto na espinha dorsal do Corinthians, sim, preserva um ou outro atleta. Desde a parada para a Copa América, o Coringão, em 7 partidas, venceu 5, empatou 2, está invicto. Titulares em campo na reapresentação desta quinta-feira no CT do Ecológico. Titulares que descansaram, que ficaram no banco diante do Goiás. Avelar, Sornosa, Wagner Love. Esses 3 devem retornar. Fagner pode esquecer, está suspenso pelo 3º amarelo. Chance para Michel Macedo na lateral direita. O treino de amanhã define quem viaja para o Sul, quem joga, quem fica na reserva, quem será poupado, se é que Carille poupará alguém. Vai que ele escala a força máxima no fim de semana. Missão para o iluminado Fábio Carille, que só vive de sombra e água fresca em raríssimos momentos como esse. Afinal, não é todo dia que o comandante pode se dar ao luxo de autopoupar-se, de relaxar em serviço. Preguiça que é bom. Claro que jogar contra o Internacional em Porto Alegre é muito mais difícil do que enfrentar o Goiás jogando em Itaquera. É que a questão é que esse grau de dificuldade deve ser menor, porque o Inter tem Libertadores, tem Copa do Brasil, tem Campeonato Brasileiro, deve poupar contra o Corinthians. Então o Internacional tem jogo, já tinha poupado inclusive contra o Fluminense no final de semana passado. E deve fazer o mesmo agora contra o Corinthians, já que tem compromisso com o Cruzeiro. Encaminhou a classificação pero no mútil, né? Venceu por 1-0. Perder lá no Beira-Rio vai para os pênaltis da decisão. Então acho que faz parte desse processo, né, de poupar alguns jogadores, que pode beneficiar o Corinthians. Não acha, mestre? É isso, eu acho que tem. E também foi dia de Copa do Brasil, com o duelo entre Cruzeiro e Inter no Mineirão pelo jogo de ida das semifinais da competição. Comunicar oficialmente que a gente interrompe o trabalho à frente do Cruzeiro nessa noite, porque a gente entendeu que era o momento de fazer isso, de que nós não poderíamos estender mais essa fase difícil, muito mais do que uma fase difícil que o Cruzeiro vem atravessando. Porque são 18 jogos e 1 vitória, e a gente sabe que no futebol isso não se sustenta. O torcedor da gente não pode achar que a gente é burro, porque o burro vem aos 47 do segundo tempo hoje, amanhã ele vem aos 30, e isso vai numa continuidade afetar a equipe. Eu tenho muito respeito pelo Cruzeiro e não vou permitir que isso atrapalhe ainda mais esse momento difícil que o clube e a equipe vêm atravessando. Primeiro, meu respeito total ao Mano, ao grande treinador que é e a referência que é como treinador. O enfrentamento que vai acontecer na nossa casa não tem nada definido, e da mesma forma que eu viria aqui se nós tivéssemos perdido o jogo, falar que não estava nada definido, venho com a vitória aqui. Nós vamos ter que repetir padrão, atuação, intensidade, todas as situações que a gente precisa num jogo decisivo, nesse nível, para que a gente possa confirmar, aí sim no final da partida, o objetivo de todos, que é a classificação.
parafraseando o nosso querido Geraldo Vandré, né, para não dizer que não falei das flores, vou falar de algo positivo, que é o trabalho do Odair Hellmann. Sim. Muito bom no Internacional. Aliás, acho que é o terceiro técnico há mais tempo à frente de um clube, ele e o Filipão no Palmeiras. O segundo é o Renato, que agora é o primeiro. Né? O Mano era o recordista de tempo num clube no Brasil, futebol brasileiro, mais de 3 anos de trabalho. Nesses 3 anos ele foi vitorioso, ele ganhou 2 campeonatos mineiros e 2 Copas do Brasil. 2 Copas do Brasil. Então o trabalho foi bom. A questão é, 18 jogos, 1 vitória apenas. Nossa, não dá. Em 8 jogos, nenhum gol marcado. Não dá. Ele já tinha colocado o cargo à disposição no domingo passado, a diretoria não aceitou, mas aí ele percebeu que a situação está insustentável. Ele citou a torcida, né, até com uma certa chateação que existe aí, quando ele foi campeão 2 vezes pela Copa do Brasil, 2 vezes pelo Campeonato Paulista, a torcida não chamava de burro. Mas isso faz parte do pacote, de ser treinador. Mas ele dá a entender que o relacionamento com os seus comandados já não é saudável. Já não era que ele mais já não consegue legal. arrancar dos seus comandados aquilo que ele deseja. O melhor. Então, talvez o melhor mesmo seja sair. Nessa circunstância, eu acho muito digna a postura dele. Não foi a diretoria que mandou embora. Sim. Ele não está apegado ao cargo. Ele percebeu que as coisas não estão acontecendo e que o melhor para o Cruzeiro é ele sair. Até porque o Cruzeiro está na zona do rebaixamento. Era improvável a gente imaginar o Cruzeiro na zona do rebaixamento. Mas se a coisa não está funcionando e ele percebe que não dá mais, mestre, eu acho que é de se respeitar a postura do Mano, independentemente de críticas. Nessa parte tática, ele estava fazendo um trabalho ruim, mestre? Acontece o seguinte, ele costumava dizer que nenhum time resiste 3 anos com o mesmo sequência. treinador. Isso numa época em que o futebol brasileiro era comum, não vendia tantos jogadores para o exterior e era comum manter os mesmos elencos. E que o técnico também. 3 anos é o prazo máximo, na opinião do velho Vicente Fiola. E é uma coisa que está se tornando cada vez mais frequente e mais visível, né? O caso do Mano é curioso, porque o Mano, quando assumiu a seleção brasileira, ele se propôs a mudar o jeito de jogar do brasileiro, né? Voltar a ser aquele futebol mais ofensivo, mais protagonista, mais agradável de se ver e tal. Nessa vinda dele para o Cruzeiro recente, esses 3 anos, ele deu um passo atrás. Ele passou a formar um time que a maneira do Carille, a maneira do Filipão, a maneira da maioria daqueles que defendem a tese do time resultado. Fecha a casinha, pega o resultado. Vai lá e tal. Agora, perdeu muito jogador importante, mas também ganhou outros. Bom. Enfim, é uma pena porque é um bom rapaz, eu acho que ele merece uma... Mestre, lá no site gazetesportiva.com, onde você tem o seu brilhante blog, a gente preparou uma galeria com as principais opções de treinadores para substituir o Mano Menezes no comando do Cruzeiro. Só tem fera na lista. E aí, eu quero saber de vocês o seguinte, começando aí por uma dupla com muita história no futebol mineiro. Levir Coupe, fala sim ou não, tá, Celso? No pique, sim ou não? Levir, eu acho bom nome. Mestre, Marcelo Oliveira. Pode ser. Jair Ventura. Não. Eduardo Batista, mestre. Não. Não. Dunga. Não. Não. Dorival Júnior, mestre. É mestre agora, Dorival Júnior. Pode ser. Vai ser. Forte candidato, né? Vai ser. Abel Braga. Pode ser. Pode ser. Adilson Batista, mestre. Pode ser. Pode ser. Bom, e qual... Falei junto, mestre, desculpa. Qual desses é a sua aposta? Entre lá no site gazetesportiva.com. Você esqueceu um aí, o Rogério Ceni. Mas ele não está empregado? Está empregado, mas está na beca do mas acho que ele diz não, mestre. Dorival Júnior. Mas acho que ele diz não. Acho muito difícil largar o Fortaleza agora. Sim, mas tá na mira do Cruzeiro. Chegou. Eu acho que o melhor deles nessa situação é o Dorival Júnior. Dorival Júnior. Nosso querido aqui. Um beijão pro Dorival. Mano, boa sorte aí nessa nova empreitada. Às vezes tem que trocar de ares mesmo. Às vezes não dá mais para seguir em frente. Olha, chegou o momento do nosso giro de notícias. Vamos nessa?
Hoje está quente. Começamos falando de um dos destaques do Brasil na conquista da Copa América. Alisson, do Liverpool, bonitão, que o Celso Cardoso achava um Não, é gato. Flávio Prado. Foi você. É o Flávio. Foi indicado pela UEFA para o prêmio de melhor goleiro da última edição da Liga dos Campeões da Europa. Os concorrentes do brasileiro são o francês Lloris, do Tottenham, e o alemão Ter Stegen, do Barcelona. A premiação vai acontecer no próximo dia 29 de agosto, quando também serão definidos os grupos da próxima edição da Champions League. A lista completa dos concorrentes você pode acompanhar lá no site gazetesportiva.com. Pera um pouquinho. Eu acho que ele vai ganhar. É só goleiro? Não, tem tudo. Tem todas as funções. Pra você ter uma ideia, o ataque tem Cristiano Ronaldo, Messi... Ai, me fugiu o outro. E o Alisson ganha desses aí? Não, é por posição, é a seleção então como goleiro ele ganha. É tipo, eles copiaram o troféu, eles vieram depois do troféu. Não, isso já existe faz tempo. Não existe nada, Celso. Claro que existe, sempre existiu. Então como goleiro é o Alisson. É o Alisson. Alisson, mestre, goleiro? Eu gosto muito dele, sim. Pode ser. Porque eu acho que, na verdade, se não me falha a memória, é o único goleiro, é o único jogador brasileiro que está aí concorrendo nessa seleção, se não me falha a memória, se eu não estiver equivocado. Bom, e o mercado da bola bombou hoje na Inglaterra com o fechamento da janela de transferências por lá. O Manchester United acertou a venda do belga Lukaku para a Inter de Milão. Os valores não foram divulgados oficialmente, mas a imprensa italiana fala em 65 milhões de euros, mais 10 milhões de bônus por desempenho. Eu gosto do Lukaku, vai se dar bem na Itália. Já o Manchester City acertou a troca do brasileiro Danilo pelo português João Cancelo, da Juventus. No time de Turim, Danilo vai reeditar a dupla de laterais campeã da Libertadores pelo Santos em 2011 com Alex Sandro. O Danilo me frustrou. Quando ele jogava no Santos, jogava muita bola, tanto pela lateral direita quanto volante. E eu esperava que ele crescesse muito no futebol europeu e ele regrediu. O Tottenham anunciou a contratação do argentino Celso! Não, é Lo Celso. Não o nosso, Eu acho que eu vou comprar uma camisa da Argentina escrito Lo Celso. Ia ser muito legal, Celso. Ia ser muito legal. Vou comprar. Do argentino Lo Celso, que não é o nosso, claro, mas sim o do Real Betis da Espanha por 60 milhões de euros. Nossa, que caro, Celso, seu xará. Hoje, vale, Celso, né? Vale isso mesmo. Celso significa sublime, excelsior. Elevado. Você se sente assim também? Vale. Sublime, ele vale sim, é um meia armador, canhoto, jovem, muito habilidoso e titular da seleção argentina. É um excelente companheiro de trabalho, boa gente, belo narrador, comentarista, chefe de reportagem. E o que de ontem era um rumor, hoje se confirmou. O Davi Luiz, aquele mesmo do cabelão, trocou mesmo Chelsea pelo Arsenal. O zagueiro brasileiro de 32 anos vai custar cerca de 40 milhões de reais. Reais, hein? Tá bem fraquinho o valor aí. Pela idade, né? Aos Gunners, 32 anos, pô. E assinou contrato por 2 temporadas. Já aqui na América do Sul, os irmãos Ángel Romero, ex-Corinthians, e Oscar ex-Xangai, Shenzhou da China, aí, esses times da Shanghua, da China. Devem ser anunciados ainda essa semana como reforços do São Lourenço da Argentina. Não, já foi anunciado, gente. O Romero já foi embora, já tá lá no site gazetesportiva.com. 6 meses... Só uma curiosidade, os dois são gêmeos e vão jogar juntos. É para confundir. É legal. Excelente estratégia, por sinal. 6 meses após a tragédia do Ninho do Urubu, que deixou 10 atletas mortos, o Flamengo está sendo acusado de omissão pelas famílias das vítimas. Segundo matéria publicada hoje no jornal Estado de São Paulo, o rubro-negro acertou indenizações com os familiares de apenas 3 dos jovens da base falecidos e, em um dos casos, só com o pai, enquanto a mãe entrou com processo judicial na Justiça Carioca. Por outro lado, a diretoria do Clube Carioca afirmou que apresentou a mesma proposta para todos e acredita que tudo será resolvido o quanto antes. Mas tem que ser resolvido, claro, com essas indenizações, mas com punição e cadeia para os responsáveis e negligentes. A questão não é só essa. Puxa vida, tem dinheiro para investir em Rafinha, tem dinheiro para investir em Felipe Luiz. E pagar as vítimas não tem. Poxa, é um mínimo de humanidade, sabe? Foram vidas que foram interrompidas e, na verdade, isso traz uma consequência não só para as pessoas, mas para aquelas pessoas que dependiam do futuro desses garotos. Então, o Flamengo, não só por uma questão de humanidade, mas por uma questão de correção. E fosse o Brasil feito ou administrado por pessoas sérias, esse tipo de situação não aconteceria. É uma questão de prioridade. O duro é não estar ninguém preso.
Isso é que é o pior. Não está preso e não cumprir com a obrigação que é indenizar essas famílias. Essa indenização deveria ser, inclusive, urgente, rápida, porque é um estrago danado em várias famílias. Olha, no Palmeiras hoje foi dia de apresentar mais um reforço. Luiz Adriano chegou para brigar por uma vaga no ataque do Timão, do Verdão. Já estamos no meio da temporada e o Palmeiras continua se reforçando. Hoje foram apresentados Luiz Adriano e a Lífia. Opa, calma aí, vamos explicar, vai. O reforço é Luiz Adriano e a Lífia é a namorada russa que parece fazer marcação cerrada no novo craque do Verdão. Revelado pelo Inter de Porto Alegre, aos 32 anos, Luiz Adriano resolveu trocar o Spartak de Moscou pelo Palmeiras. O projeto é muito bonito, muito grande e eu decidi vir porque também já estava muito tempo na Europa, também ficar perto da família e eu acreditei muito nesse projeto que o Palmeiras tem. Luiz Adriano chega num time que já conta com 5 atacantes, mas isso não é problema. Eu estou vindo aqui para ajudar, eu não sei como é que o professor vai me usar ainda, então vim aqui para somar junto com os outros atacantes que tem. Nos 12 anos que esteve no primeiro mundo, jogou no Milan e no Spartak. E diz aí, Luiz, depois de tanto tempo de Europa, a adaptação ao futebol brasileiro preocupa? Espero adaptar o mais rápido possível ao futebol brasileiro, depois de tanto tempo estar fora, e poder ajudar a minha equipe da melhor forma. Luiz Adriano já está com a documentação regularizada. E mesmo tendo iniciado os treinamentos somente na última terça-feira, ele é taxativo. Afirma que já está pronto para estrear com a camisa do Verdão. Quem sabe no próximo domingo contra o Bahia. Estou treinando. Vamos ver o que o professor vai decidir. Estamos treinando aí, o grupo está treinando bem. Agora é preparar todo mundo e ver o que ele vai decidir para domingo. Se Luiz Adriano vai ou não vingar no futebol brasileiro, não sabemos. Mas da Rússia, com certeza ele já sabe como vai matar a saudade. O Celso nem quer falar do Luiz Adriano, quer falar da namorada. Na verdade, eu achei... Não, imagina, com todo respeito, pelo amor de Deus. Pô, mas é que eu ouvi aqui no estúdio, né? É Luiz Adriano. E de repente eu comecei a ouvir, as pessoas estavam falando assim, é Luiz Adriano. Não era nem palmeirense. Tinha corintiano gritando o nome do Luiz Adriano. Vai entender, mestre. É um jogador interessante, viu? Eu acho também. Veloz, joga por dentro, pode jogar mais aberto e se casa no estilo do Filipão. Aí todo mundo lá atrás e mete bola para os corredores da frente. E cabe bem nesse modelo de jogo. Tem um bom nome. Agora veja, o Palmeiras já tem Borja, Daverson, Luiz Adriano, William, Henrique Dourado. Quem seria a sua dupla titular? Eu colocar assim, eu gosto do Borja, sabia? Eu sei que o palmeirense vai odiar o que eu vou falar, mas não tiraria o Borja do time nunca. Aí colocava o Dudu de um lado e deixaria o William do outro. E aí, mestre? Luiz Adriano de centroavante, o Dudu na ponta direita e na ponta esquerda. Quem é que tem mais? Tem o William, tem o nosso querido Scarpa, que às vezes joga pelo lado. Scarpa pelo lado. Então tá bom. Promotoras Flávia Merlini e Stefânia Paulin, da Promotoria da Justiça de Enfrentamento à Violência Doméstica de Santo Amaro, deram uma entrevista coletiva para a imprensa agora à tarde, falando sobre o caso Neymar. O Jonas Campos esteve por lá. Confira. Em entrevista coletiva na sede do Ministério Público de São Paulo, as promotoras Flávia Merlini e Stefânia Paulin apresentaram as conclusões do inquérito que acusava o jogador Neymar de ter estuprado e agredido Nájila Trindade. As representantes da Promotoria de Justiça de Enfrentamento à Violência Doméstica de Santo Amaro confirmaram o arquivamento do caso. Decidimos pelo arquivamento do processo por não haver provas suficientes do que foi alegado pela vítima protegida. O motivo do arquivamento é compatível com a decisão da delegada Juliana Bussacos, titular da 6ª Delegacia de Defesa da Mulher, que optou por não indiciar Neymar. A delegada alegou falta de provas e viu incongruências na versão oferecida por Nájila.
Então, o inquérito ainda é sigiloso. Nós não podemos expor os comentários, infelizmente. De tudo que nós analisamos, nós entendemos que não tivemos provas suficientes para levar a uma denúncia. Mas, volto a dizer, o arquivamento foi por falta de provas. Dentre as provas que não apareceram está o famoso vídeo que teve um pequeno trecho vazado mostrando Nájila e Neymar no quarto do hotel na cidade de Paris. A íntegra do material não chegou nas mãos das promotoras. Isso não nos foi apresentado. Tentamos colher de diversas formas, isso não nos foi apresentado com inúmeras alegações, que não existia, que trocou de celular e não foi colhida na nuvem. Nós tentamos. Ela mencionou o tempo todo que a prova que ela tinha dos fatos que ela noticiou, pelo qual ela fez o boletim de ocorrência, estavam nessas filmagens do celular dela. Só que esse celular ela se recusou a entregar no primeiro momento, na delegacia de polícia, e no segundo momento ela disse que tinha desaparecido e ela entregou outros aparelhos, aparelhos que ela comprou um dia anterior para tentar recuperar arquivo. Não foi recuperado, foram esses celulares que foram entregues. Se ela vai ser processada por alguma prática de denunciação caluniosa ou falsa comunicação de crime, essa questão ela não está na atribuição da nossa Promotoria de Justiça de enfrentamento à violência doméstica. Apesar do arquivamento, o inquérito pode ser reaberto em caso de novas provas. Bom, pelo menos a vida segue um pouco mais tranquila para o Neymar, né? O Santos de hoje não tem o Neymar, mas conta com vários meninos das categorias de base que estão desempenhando um papel fundamental no bom trabalho do técnico Sampaoli à frente da equipe. Jonas Campos conta melhor essa história pra gente. No mundo das artes marciais, sparring é o atleta que simula o adversário de alguém. Todo lutador profissional de alto nível conta com um sparring na equipe de treinamento. E esses atletas aparecem também em outras modalidades. No futebol, o Santos de Jorge Sampaoli também tem trabalhado com esse conceito. No Peixe, os sparrings são os jovens jogadores da base do clube. Uma metodologia que acompanha o treinador argentino por onde ele passa. Un proyecto que normalmente usamos en todos lados donde estamos. La idea es de tener la posibilidad de acercarnos mucho a los jugadores más importantes del club, más allá de la edad que tengan, para saber si podemos contar en el corto, mediano o largo plazo y evaluar si son posibles futuros para el primer equipo del club. O meia-atacante Alexandre Tan, de 20 anos, é um que aproveitou bem a oportunidade no sparring e rapidinho foi da base para o profissional. Graças a Deus, nesses treinos do sparring, consegui mostrar meu potencial. Ele chegou a conversar comigo pessoalmente, me chamou para uma conversa, disse que eu tinha muito talento, que ele estava gostando dos meus treinos. E aí, quando ele me efetivou mesmo, assim, eu fiquei muito feliz e espero uma oportunidade para mostrar meu futebol. Tem partes do treino que o Sampaoli não gosta de fazer, tipo, o primeiro time contra o segundo time, entendeu? Ele faz o primeiro time contra o sparring e o segundo time contra outro time de sparring, entendeu? Então é muito importante, é legal pra gente que tá no profissional, porque quando esses moleques da base que vêm treinar com a gente jogava junto na base. Então quando a gente vem jogar contra aqui é muito legal. O centroavante de 18 anos treina com um elenco de cima e frequentemente atua também pela equipe sub-20 do Peixe. Só fica sabendo em cima da hora. A gente tá treinando aqui com o Sampaoli e vem o professor do sub-20 falando que a gente precisa jogar e ele também gosta que a gente desça para jogar, porque quando ele precisar da gente vai estar bem fisicamente, vai estar preparado. E Caio Jorge, atacante de 17 anos, foi promovido ao time principal pelo técnico Cuca e agora vai aproveitando o convívio com o ousado Jorge Sampaoli. Técnico que não tem medo, que arrisca mesmo, isso é importante para o futebol brasileiro, isso que está precisando. Acho muito importante a gente ter esses treinadores assim que tem uma carga muito grande, então ele passa bastante experiência pra gente, que é menino novo da base, né? É importante a gente pegar técnicos diferentes, que ele é acostumado a jogar na Europa, então já é um jogo mais próximo de lá, entendeu? Ele trata a gente sempre com carinho, assim, acolhe bem. Logo que eu subi, assim, eu fiquei meio... porque tinha muitos jogadores de nome e tal, ficava meio tímido, né? E ele toda hora brinca com a gente, chama a gente pra fazer brincadeira, tudo assim. Ele é um cara que dá bastante oportunidade pra gente conversar e tudo, pra se enturmar no grupo. O caminho da base
Para o profissional, nunca foi fácil, mas Sampaoli vai ajudando nesse processo de transição e integração. Quem sabe, daqui a pouco, muito em breve, não veremos os sparrings do Peixe nocauteando, no bom sentido, é claro, os adversários por aí. Que venham os novos meninos da Vila. No São Paulo, o dia hoje foi de treino fechado. O que a gente sabe é que o Daniel Alves e o Juan Fran já estão trabalhando com o grupo, mas dificilmente farão a estreia contra o Santos. Mesmo em semana de clássico, o assunto no São Paulo tem sido a dupla de reforços de peso que chegou esta semana. Dani Alves e Juan Fran ontem já apareceram treinando no CCT da Barra Funda. Será que a ponto de estrearem no Sansão deste sábado no Morumbi? As chances são remotas, quase nulas, já que os dois vêm de um longo período sem jogar. O novo camisa 10 do São Paulo foi o astro de uma apresentação de gala na última terça-feira. E o lateral espanhol, que deve ser oficialmente apresentado nesta sexta, teve o primeiro contato com os novos companheiros, registrado pela TV oficial do clube. Oi, eu vi visto jugar quando era pequeno. O treino desta quinta-feira foi fechado para a imprensa, mas ontem a boa novidade foi a presença de Antony, que parece recuperado de uma inflamação no joelho esquerdo. Por outro lado, Lisiero, com problema no tornozelo, foi à baixa da atividade. O mistério continua sobre o time, sobre os reforços, mas a torcida São Paulina, que já fez bonito na terça, certamente vai comparecer em peso no Morumbi no próximo sábado, no clássico contra o líder do Campeonato Brasileiro. Mais de 34 mil ingressos já foram vendidos. Prato, pô. Não, Vai, mestre, a palavra é sua. Não é possível isso? Isso, fala. Tamo no ar, pode falar, Paulo, mestre. eu sei que tá no ar, boba. Tá fazendo... Um tipo. Deixa ele fazer um tipo, o nosso... O fato é o seguinte, o Santos, que é o líder do campeonato, merece um destaque maior, né? E é o time que joga mais bonito de todos aqui no Brasil, atualmente. Assina embaixo. O mais ofensivo e que provavelmente deve ter uma vantagem sobre o São Paulo nesse sentido. Quanto ao São Paulo, eu diria o seguinte, o São Paulo não está resolvendo o seu problema de meio de campo com essa questão aí do Juan Fran e o Daniel Alves. Não? Tá vendo? Não. Alguém que fala o mesmo que eu. Você não falou isso, Celso. Não. Falei sim. Ele vai ficar faltando aquele meio armador que vai ser destinado ao Hernanes, que não tem condição de executar essa função. Então, não tem condição física, tem um técnico, mas não tem condição física. Então, diante disso, São Paulo vai ter o Cuca vai ter um problema para armar esse time. E outro detalhe, o Santos está querendo a qualquer custo o menino Lucas Fernandes, que, na minha opinião, seria titular desse time do São Paulo no meio de campo. Criado no São Paulo, jogador inteligente, habilidoso, tem uma noção de espaço, de tempo muito bom, deve jogar no lugar do Hernanes ali. Bom, eu faria o Lisiero voltando, o Luan atrás e o Lucas Fernandes. Bom. E de resto, fique a sua conta. Beleza. A propósito da chegada do Juan Fran e dos rumores sobre a contratação do italiano Balotelli pelo Flamengo, a gente levantou os nomes de mais alguns jogadores europeus que atuaram no futebol brasileiro. Fala, pessoal ligado no Gazeta Esportiva. Você se lembra do Clarence Seedorf? Pois é, o holandês chegou ao Brasil lá em 2012, ficou até 2014 e até classificou o Botafogo para Libertadores. E o sérvio Petkovic? Jogou em time pra caramba aqui no Brasil, foi campeão no Flamengo e talvez o maior nome europeu que passou por aqui. Já o italiano Marco Ozil foi o destaque do Palmeiras lá nos anos 90 e teve presente em um dos maiores times da história do clube, campeão paulista em 1996. O outro europeu dessa lista, mas atuando como técnico, foi o alemão Lothar Matthäus, que veio ao Atlético Paranaense lá em 2006 e ficou apenas 3 meses. Lembra dele? E o cara que tá mais fresco na memória da rapaziada, principalmente na dos corintianos, é o turco Colin Kazim Richards, o Kazim. O cara fez até gol na campanha do Brasileirão de 2017 pelo Corinthians. Portanto, não é muito comum, né, jogadores europeus que passaram por grandes clubes, grandes nomes, virem para o futebol brasileiro. Mas o Seedorf
pouco que fez, já fez muito, né? E o Petkovic? Nem se fala, foi eleito o melhor do Mas ele não era Campeonato de um time Brasileiro. grande lá. Ele jogou no Real Madrid, na verdade, mas sem brilho. Passou pelo Real Madrid. Mas no passado tivemos muitos outros jogadores, Pedro Rocha, o Ramos Delgado, enfim, uma infinidade de time, uma infinidade de jogadores, sobretudo da América do Sul. Argentina, Uruguai, tal, principalmente. Europeu nem tanto, né, Messi? Europeu nem tanto. Redes sociais, anote aí no seu celular, Facebook/Gazeta Esportiva, Twitter e Instagram @Gazeta Esportiva e o nosso canal do YouTube, youtube.com/Gazeta Esportiva, chegando aos 300 mil, tem festinha e você vai estar na festa com a gente, beleza? Vídeos de WhatsApp. Surpresa. Boa noite, Michele. Boa noite, Celso. Aqui é o José de São Bernardo. O Corinthians briga até o fim e ele vai ser campeão brasileiro desse ano. Vai deixar todos para trás. Tchau. Amigos do Gazeta Esportiva. Sou o Lucas de Arujá e, na minha opinião, o Corinthians tem chance sim de brigar pelo título. Não só pela vitória contra o Goiás, mas pela camisa, que é muito pesada e muito respeitada no mundo inteiro. Obrigado, abraço. Vai, Corinthians. Alô, galera do Gazeta Esportiva, um abraço, aqui é o André de Suzano, Miguel Badra. Eu não acredito que o Corinthians chega na Libertadores, nem tampouco na Sul-Americana. Um abraço, Santos campeão. Valeu, turminha, obrigada por todas as participações. Resultado da enquete, a gente perguntou se, após a vitória contra o Goiás, o Corinthians mostrou que vai brigar pelo título brasileiro e a maioria respondeu que não, 54% dos votos, porque são os antes Corinthians, entendeu? Ah, dá licença. A gente fica por aqui e a gente encerra o Gazeta Esportiva homenageando The Edge, guitarrista do U2, que completa hoje 58 anos de idade. Pra mim, no U2 só tem o Bono. Não.